você, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Cacolé Pod. Que alegria nós estarmos de volta, né? Aqui no novo estúdio, né? Nós tínhamos ali um fundo preto, agora já mudamos um pouquinho, estamos com esse fundo claro aí para trazer para vocês novidades. Não só a questão do fundo, não só a questão do nosso estúdio, mas também os nossos entrevistados a partir de agora, né? Vocês vão ver muitas histórias interessantes aqui através da nossa Cacolé Nordestina, do nosso Cacolé Pod. Conosco hoje, olha o trio que está aqui com a gente, olha. Professor Léo Esparta, né, com os cabra aí, né, com certeza que vão trazer muitas histórias interessantes para a gente. Nós temos aqui o Micael, o professor Léo Esparta e também o Fábio, né? Micael, que é o Mica Monstro. Mica Monstro, Mica isso. Monstro. E o nosso amigo aí, Fábio, que é o Fabão da Roça, né, professor? Fábio da Roça. E aí, professor, tudo bem? Tudo bem? Como é que tá, Maurício? Tudo bom. Um prazer estar aqui com você. Agradecer já de antemão o espaço que você está nos concedendo aí. A gente sabe que é extremamente importante essa visibilidade que a gente está ganhando e a gente fica muito contente de poder passar um pouco e mostrar um pouco do orgulho que a gente tem pela história que a gente vem construindo. Alegria, professor. Professor, para a gente começar então, né, para a gente já começar esse nosso bate-papo, diga pra gente quem é Léo Esparta. Bom, o Léo Esparta nasceu Léo Marcos Nery Bonfim. Sim. Nasci em Licínio de Almeida, iniciei nas artes marciais em 1998, no Taekwondo, ainda em Licínio de Almeida. Ô, professor, não lhe cortando, você acredita Sim. que eu pensava que você era de Brasília? Não tem nada a ver mesmo? com isso, né? Brasília com Licínio de Almeida. Pois é, não tem nada a ver. Mas é tudo Brasil, né? Sim. O Brasil é um país com dimensões continentais. Exatamente. E aí, às vezes, a gente... Mas não tem problema nenhum, não. Pronto. Mas é isso. Mais de Licínio de Almeida, né? Em 98, iniciei no Taekwondo em Licínio de Almeida. E em 2001, fui para São Paulo. Em São Paulo, continuei nas artes marciais, continuei no Taekwondo. Fui campeão internacional em 2002, em São Roque, cidade do vinho, né, da uva. Sim. Depois disputei alguns campeonatos também de Taekwondo, da cidade de Diadema, fui campeão do MESC São Bernardo, fui vice-campeão. E em 2008 eu conheci o Muay Thai. Aí me apaixonei, deixei o Taekwondo de lado, uma arte marcial que eu gosto muito, mas que já não tinha mais a ver comigo. Uhum. E aí iniciei no Muay Thai em 2008, em São Bernardo do Campo, com o mestre Sérgio Alberto. Sérgio Alberto, que é o meu mentor, vamos dizer assim, né? No Sim. Muay Thai, um cara que eu tenho um respeito, uma admiração muito grande pelo trabalho que ele constrói por lá. Um dos melhores treinadores de Muay Thai do Brasil. Também, coincidentemente, vem do Taekwondo. Foi um dos melhores atletas de Taekwondo do Brasil. Nossa. Compôs a seleção brasileira por muitos anos. É multicampeão. Enfim, é um cara que eu tenho um grande respeito, uma grande admiração. É meu mestre até hoje. E aí, a partir de quando eu comecei no Muay Thai, nunca mais parei. Desde 2008, já vem aí já quase 20 anos só de Muay Thai. Uhum. E fui campeão amador de Muay Thai em 2012. E eu sempre conciliei a vida de pai de família, atleta, enfim. Então, a gente, nesse tempo, não tinha muitas oportunidades, mas o pouco que a gente tinha, a gente aproveitava dessa forma. Muito bem. Em 2013, vim para Cacolé, nas coisas do destino, né? A vida nos prega algumas peças, nossas escolhas também. Minhas escolhas me fizeram vir para cá. Minha família é de Licínio, é daqui, enfim. E aí estamos até hoje aí construindo essa história, transformando esses monstros aí, né? Aqui Micael começou comigo, Micael tinha 11 anos de idade, né, Mica? 11 anos em 2013, é um dos mais velhos aí, atletas assim, mais velhos que eu digo de tempo de treino, né? Fabão é um dos mais novos, né? Fabão não tem 4 anos ainda de treino, e Micael já tem mais de 12, vai fazer 12 anos já de treino. Perfeito. Então a gente vem fazendo essas histórias aí, enfim, a gente vai dar seguimento aí. Pronto. Você já falou e eu aproveito para perguntar, Micael, você, né? Como é que você se descobriu, então, na luta, no esporte? Conte um pouquinho pra gente da sua história. E aí, tudo bem? Boa noite. Então, assim, como o professor falou,
Assim que ele chegou aqui em 2013, eu já ingressei no Muay Thai. Isso eu tinha 11 anos de idade. Era uma criança ainda, né? Mas desde mais novo eu sempre fui intrigado por esporte. Sempre gostei muito de movimento. Já pratiquei capoeira, futebol, dentre diversos esportes. Mas o único mesmo que eu me compactuei foi o Muay Thai. De lá pra cá, então nunca mais parei. Eu ingressei mais pelo interesse mesmo, na curiosidade de conhecer uma nova arte marcial. Que naquela época o Muay Thai era, vamos dizer assim, algo de outro mundo, né? Era uma mídia diferente, a gente não tinha tanto acesso assim às redes sociais ainda. Não era algo estrondoso, assim, chegava rápido pra gente. Então foi uma novidade. Eu entrei mais por esse interesse de querer praticar uma arte marcial nova. Até porque eu era criança, né? Não tinha nem objetivos assim de competição. Aí de lá pra cá a gente vem treinando, dedicando cada vez mais, aí a gente descobre o amor pela arte marcial, né? Exatamente. Descobre o amor pelo esporte. Que, consequentemente, pra mim, de todos os esportes que eu já pratiquei e ainda pratico, o Muay Thai é, vamos dizer assim, minha alma e espírito. Fábio contou pra gente, professor, há um tempo atrás, e eu não esqueci, viu, Fábio, suas histórias lá no colégio. Eu queria que você contasse também um pouquinho pra gente, Fábio, um pouquinho dessa história, né, da sua história de superação. O professor falou que você é um dos mais novos, né, professor? Aí na academia. Sim. E aí, com certeza, tem uma história muito interessante para contar pra gente, né? Vamos lá. Boa noite. Eu comecei a treinar Muay Thai por conta que eu passava por algumas coisas na escola ou na rua que me desagradava. Eu mesmo procurava. Sim. Às vezes andava em ambiente errado e talvez acontecia de tomar um cascudo ali, um sacode ali, aí acabava ficando chateado. Só que eu sempre tinha na cabeça que isso não era certo e que eu tinha que caçar alguma coisa. Mas não sabia o que fazer. Fiz capoeira e continuei apanhando na rua. Aí larguei de mão e fui crescendo e fui descontando essa raiva em empinar moto. Sim. Comecei a empinar moto e comecei a aparecer, vamos dizer assim, né? Consegui um certo respeito, mas ainda estava ruim para mim. Não estava do jeito que eu queria. Ainda tinha alguém que tirava sarro de mim. Aí foi a última vez que, antes de eu entrar para o Muay Thai, eu estava na feira, dia de domingo. Aí veio um colega, que se disse que era colega, que até andava comigo, e me deu um murro. Chegou e me deu um murro. Aí eu fiquei sem saber o que fazer. Ele era mais velho que eu, mais forte. Já vi ele brigando várias vezes e tinha medo dele, né? Aí eu montei na minha moto e saí fora. Aí isso foi no domingo. Na segunda, eu vim aqui em Caculé com minha mãe. Aí eu vi os meninos treinando. Eu fiquei intrigado olhando, meio com vergonha de chegar e perguntar, né? Fiquei por ali e acabei criando coragem. Cheguei no professor e perguntei para ele como eu funcionava, tal, os valores. Aí ele me disse. Aí quando ele me falou, eu imaginei que eu ia arrumar um serviço, né? Para mim pagar mensalidade, para mim aprender a lutar, para mim voltar e bater no cara. Bater no cara que me bateu. Você ver a preocupação, né? Quer dizer que você já queria treinar para voltar para bater no cara e você achava que o cara é mais forte que você. Sim. Ah, tá. Assistia muito desenho, muito filme, né? E na minha cabeça ia dar certo. E aí, professor, você vê. Aí peguei, ele me falou, eu peguei e tava saindo. Agradeci e tava saindo. Aí ele me chamou. Falei assim, você não tem interesse de entrar no projeto, não? Eu falei assim, eu entro sim no projeto Adote um Atleta. Aí foi quando eu comecei, né? Ele falou para mim voltar às 7 horas, isso foi de manhã. Aí quando foi umas 5 da tarde, eu já estava arrumado, tomado banho, já preparado para ir. Rapaz. A ansiedade não estava cabendo no peito. Aí cheguei lá e treinei, gostei demais, falei que ia voltar. No outro dia cheguei do treino, contei pra minha mãe e tal, ela ficou com o pé atrás, porque ela perguntou, ué, como é que ele vai te treinar de graça? Ninguém faz isso por ninguém hoje em dia. Aí minha mãe ficou meio assim, falou que não era pra mim voltar, pra mim tomar cuidado com essas coisas. Aí eu expliquei pra ela que ele tinha um projeto que era de graça, que era igual a capoeira, né, o Projove. Sim. E mesmo assim ela não acreditou.
Aí, mestrão, conta. E aí, professor? Ela estava com medo, de eu abusar do negócio. Meu Deus. Foi essa a preocupação dela, com certeza. E assim, a gente não tira a razão, né? Sim, Hoje sim. as coisas acontecem o tempo todo e ela se preocupou. Eu logo imaginei, logo entendi a preocupação e a preocupação de mãe, né? Mas aí eu falei, olha, convide sua mãe para vir conhecer o trabalho, conhecer a academia, ver como funciona, porque como você faz algo sério há tanto tempo, você não tem não tem essa preocupação, né? Sim. É bom que as pessoas realmente vejam de perto como funciona. Sim. E aí ela foi, e pô, a mãe dele é uma figura, a gente pegou uma amizade boa e eu brinco sempre com ela com isso aí. E Fábio realmente é da zona rural, né, Fábio? Sim. Fábio da roça mesmo, né? Isso. E aí, então, sua mãe, os pais, né, com certeza, a família toda ali na zona rural, vendo uma situação dessa, realmente, né, professor? Chega nessa situação. O que está acontecendo? Que homem é esse que está chamando meu filho para esse esporte que eu não conheço ao certo, né? É por conta da cultura, né, Maurício? A cultura que a forma como eles já enxergam a vida, a forma como eles viam as coisas acontecer, ninguém dá nada de graça para o outro, ninguém está muito preocupado com o futuro do outro. Sim, sim. Então ele estava acostumado com o não da vida, eles estavam ali acostumados com o não da vida, né? Então, para encontrar uma oportunidade de alguém que de repente estava pensando no futuro, em melhorar a vida dele como ser humano, é muito difícil de você acreditar nisso, porque você já está acostumado com as coisas né, com a forma como é feito as coisas no dia a dia. Então, realmente havia essa preocupação, mas essa preocupação pouco a pouco foi se dissipando. E está aí agora. E aí, professor, a gente vê, então, a gente percebe nessa sua fala e na fala de Fábio e de Micael, né, que você realmente faz essa formação de lutadores, no sentido profundo da palavra, né? De homens, de mulheres, né, que saem realmente para praticar esse esporte que é a luta, né? No caso, o Muay Thai, não é isso? Isso. Mas além dessa preocupação, dessa formação desses lutadores, existe também a preocupação na formação de homens e mulheres íntegros, né? Sim. Pessoas de boa índole, né? Sim, e claro. isso a gente vê na história de Fábio. Automaticamente, quando você começa a praticar arte marcial, no caso, no meu projeto, principalmente quando é voltado para atleta, né? No projeto Adote um Atleta, é cobrado deles uma conduta, né? Uma conduta na rua. Como ele citou aqui antes, que andava com companhias erradas, empinando moto, uma forma... empinando moto na rua, né? Ou empinando moto em lugares que não eram certo. Então, essas coisas elas já são coibidas. Na própria academia a gente já cobra isso, por quê? Porque ele está levando a minha camisa, ele está levando o nome da minha equipe. Sim. Então, automaticamente, a contrapartida que eles têm que dar é essa conduta no dia a dia, né? Então, é passado para eles noções de hierarquia, noções de respeito e, ao mesmo tempo, eles começam a mudar essa caminhada, vamos dizer assim, errada que tinha e passa a fazer, a se tornar uma nova pessoa, né? Pronto. E aí, o que ele aparecia negativamente, ele começa a aparecer positivamente, né? Muito bem. Então, a gente vê essa formação dessas pessoas e agora, né? Temos aí os campeonatos acontecendo, porque a gente já viu vários campeonatos, né? Não sei se é esse que dá o nome, é campeonato mesmo? Como é que dá o nome? As lutas, os esportes que acontecem, as disputas, né? Sim. Então a gente vê vários eventos acontecendo isso, né? E com títulos sendo trazidos para Caculé, não é isso? Isso. A gente, dentro desse projeto, a gente tem a parte competitiva, né? Sim. Que é o que se destaca, na verdade. Tem muitos meninos que iniciam, que não se tornam lutadores, no sentido literal da palavra, mas eles mudam e se tornam cidadãos melhores. Sim. Mas, em si, falando de luta, a gente tem um trabalho muito forte com competição. A gente leva muito a sério o que é feito, até porque o Muay Thai é uma luta que pode te machucar,
né? Às vezes você ganha a luta e você volta a machucar. Às vezes não sempre, né? Você ganha e se machuca ainda assim, né? Porque é o atrito ali de um esporte de contato total, né? Contato pleno e total. E o objetivo do Muay Thai é machucar o adversário. O Muay Thai competitivo, né? O Muay Thai de competição, o objetivo é machucar o adversário. Nossa. Quem machuca mais o outro, quem causa mais dano ao outro, ganha a luta, né? Então, a gente não pode levar atletas para participar de eventos, né? A gente tem muito isso no esporte, falar assim, o importante é participar. Não é, para mim, não é. Para mim, a gente só sai daqui para algum evento com a possibilidade de ganhar, né? Se eu levo o Fábio para lutar é porque eu acho que ele tem capacidade de ganhar. Se eu levo o Micael é porque eu acho que ele tem capacidade de ganhar. Pode acontecer os reveses? Pode, porque o outro lado também está treinando. Sim, sim. Mas a gente só sai daqui com esse objetivo. E a gente tem aí mais de 80% de êxito, né? Nas nossas disputas. Ô, professor, aproveitando então esses 80%, cite pra gente, ou vocês podem também, né, entrar nessa nossa conversa, nesse nosso bate-papo, quais campeonatos de relevância que vocês já ganharam e quais os cinturões que vocês trouxeram para Cacolé? Graças a Deus são muitos, eu certamente não vou lembrar de todos. Sim, sim. Mas a gente, assim, que teve mais impacto, né, teve o Pan-Americano Yama de Artes Marciais em Rio de Janeiro. Sim. Eu levei 4 atletas. Voltamos com 2 medalhas de ouro, 2 de prata. Micael e Fábio já estavam? Não, Micael estava, mas ele era só uma criança ainda. Aí minha mãe não deixou eu competir, não. Dona Rosa... Vai machucar, Micael. Dona Rosa joga duro. E foram 4... Trouxeram 4 medalhas 2 medalhas de ouro, 2 de prata. Ouro. Aí teve um outro que foi muito relevante também, que foi quando a gente disputou o Golden Talents Nordeste. Esse Golden Talents Nordeste foram 8 atletas na mesma noite, 3 lutas para ser campeão. E quem foi o campeão foi Jonatas Pesadelo. Jonatas, que hoje está em Salvador, da nossa equipe, é um dos primeiros aí também a competir. Ele foi o melhor lutador do Nordeste em 2017 para 2018. Nessa época aí também eu ganhei como treinador revelação do Nordeste. E a gente saiu daqui de Cacolé desacreditado. Era o único menor de idade que tinha nesse evento. O único menor que tinha no evento. Ninguém conhecia a gente, ninguém acreditava. A gente chegou lá no olho do furacão, né? Em Recife, em Camaragibe, no Camará Stadium. E a gente fez 3 lutas à noite, ganhou as 3, nos sagramos campeões, e esse aí foi, até o momento, era o título mais relevante assim, que a gente tinha, aí nos levou a disputar o melhor do Brasil também, né, nesse mesmo ano, em Santos. Então, aí de lá para cá tiveram diversos, Campeonato Mineiro, Micael tem 4 títulos mineiro, ele foi campeão mineiro 4 vezes, em campanha. Poxa, lembra de algum mais aí, Micael? Micael também foi destaque do Nordeste nesse mesmo 2018. Destaque do Nordeste, Micael? Foi considerado um dos melhores do Nordeste. Então, assim, a gente teve diversos. Vou falar a verdade pra vocês, né? Eu falo a verdade, não minto, viu, gente? Eu tenho medo de qualquer coisa. Falar a verdade. Sobretudo de sentir dor. Se cortar uma unha, o negócio já tá feio na minha vida, né? Você, Micael, falando aí, o professor falando da situação que você já foi realmente, né? Já ganhou várias disputas, né? Como é que é essa situação? Porque você tá indo ali sabendo que você vai levar porrada, né? Que a pancada vai ser feia. E aí, como é que é esse negócio? Conta pra gente. Ele chega na luta já sabendo que vai levar pau, né, Mica? Meu Deus do céu. Como é que é isso, rapaz? Na verdade, para um lutador, principalmente profissional, que, vamos dizer assim, já é clássico que eu tô, hoje em dia eu sou atleta profissional de Muay Thai. Sim. Vamos dizer que é normal, é trabalho. A gente faz isso todos os dias na academia, a gente treina isso todos os dias, mas tem um ponto principal, que é a parte psicológica. Porque, assim, eu acredito que para todos os atletas de alto nível, que se quiser realmente atingir ali o pódio, ser os melhores,
quem se esforça mais, quem treina mais, quem se dedica mais, a dor ela é uma aliada. Ela não só participa das lesões da luta e durante a luta, mas como no cotidiano, no dia a dia, que são as lesões, são as dificuldades que a gente passa. Então, acho que essas dores diárias que a gente passa para chegar no ringue é muito maior do que uma lesão, um machucado de luta. Porque, às vezes, isso é algo até regenerativo, né? É uma dor positiva, vamos dizer assim. É uma dor que faz parte... É uma consequência da competição. Mas, modéstia à parte, sobre minha pessoa, eu acho que essa é a parte mais interessante do esporte. Que é trocar porrada, é se machucar. Inclusive, eu tenho um sonho muito estranho, Rapaz. que eu acho que a maioria dos lutadores não tem, que é lutar sem luva. No seco, só a mão mesmo. Então, eu acho que a dor, ela, além de ser parte principal do processo, ela faz parte todo dele. Professor, vou falar a verdade, viu? Agora o negócio, o cara tem vontade de lutar sem luva, né? E você, Fábio? E alguma lesão, já teve alguma lesão assim que surgiu essa preocupação? Poxa, e agora, hein? Vai demorar um tempo pra... E aí? Eu acho que isso é o mais recorrente. Porque a gente mesmo, não existe preparação sem lesão. A gente sempre tá com uma lesão, sempre acontece uma coisa. Inclusive, eu quebrei um ombro lutando. Quebrei o ombro esquerdo lutando há 3 anos atrás. E então faz parte do esporte. Sim. Ela é recorrente, ela vai acontecer uma hora ou outra. Então, lesão, acho que, vamos dizer assim, fora o professor aí, né, e nossos patrocinadores, ela é a nossa maior aliada. Essa lesão que Mikael teve, ele falou por cima, ele estava lutando, mais ou menos com 20, 30 segundos de luta, ele quebrou o ombro. Ele quebrou, não só saiu do lugar, ele quebrou o ombro. Imagine, alguém quando sai o ombro do lugar, a dor que é. Ele quebrou o ombro lutando. E ele continuou lutando e ganhou a luta com o ombro quebrado. Rapaz, você é maluco, viu? Ele colocou 2 pinos, tem 2 pinos no ombro esquerdo, né, Mica? No ombro esquerdo, em decorrência da luta. E assim, todo o intervalo da luta, eu colocava o ombro dele no lugar e a gente com cuidado para o médico não ver e não intervir e acabar a luta. Mikael, eu falo que, assim, dentro da luta, dentro do ringue, ele é um psicopata. Ele não tem emoção ali. Ali eu tenho total convicção que se ele precisar matar o cara dentro do ringue, ele vai fazer isso sem sentir remorso, porque ele está fazendo o trabalho dele e faz no limite do limite. Vocês perceberam, né, gente, o nível desses caras, né, e realmente a vontade. Eu estava conversando com o professor no último sábado, né, a gente falando um pouquinho da pauta desse nosso encontro aqui, desse nosso podcast, e ele falava, a gente realmente treina e a gente treina para ganhar, né, professor? A preocupação é essa, né, é ganhar. A gente treina, a gente só vai para ganhar. Só vai para ganhar. A gente só vai para ganhar. E pode perder, faz parte, mas a gente vai preparado para ganhar. Todas, a gente vai para buscar. E falando, então, nesse vai para ganhar, né? Já estão preparando para um evento que está chegando aí brevemente aqui e com certeza a gente torce para que realmente vocês tragam mais esse cinturão aqui para Caculé, né? Sim. A gente tem esse evento agora dia 5 de julho em Portão, Rio Grande do Sul. Sim. Portão é uma cidade da grande Porto Alegre. É uma cidade metropolitana ali da grande Porto Alegre. E Mikael vai lutar com o número 1 do Brasil, no absoluto. O absoluto é acima de 93, não tem limite de peso. Ou seja, ele deve estar... pelos estudos da gente, ele deve estar com 125 a 130 quilos. Ele mede 1,95 m de altura. Está se tornando aí uma lenda aí dentro do esporte, do Muay Thai aí. É considerado por ele próprio e pela mídia especializada como um cara praticamente imbatível. E nós estamos chegando lá como azarões, como que ninguém nos conhece, ninguém conhece Mikael, conhece, mas a gente conhece o nosso adversário. A gente respeita, a gente sabe quem é ele, a gente sabe os perigos que ele nos oferece, os riscos que ele nos oferece. Agora, ele não sabe o que está indo para ele. A gente está levando para você aí em Rio Grande do Sul, Cotas, uma guerra que tu não está nem ligado, meu irmão. Você vai conhecer o Mika Monstro
e você vai entender que nesse esporte a gente está aqui não de brincadeira, a gente está indo aí para buscar o cinturão. E a gente se vai fazer da melhor forma possível, ou da pior, não tem problema, pode ser da melhor ou da pior. Isso aí para a gente pouco importa, mas o nosso objetivo é trazer esse cinturão daí de Rio Grande do Sul. Com todo respeito, ele vai vir para Cacolé e a gente vai, com certeza, fazer uma grande festa aqui em Cacolé com esse cinturão. Moço, rapaz. E aí, Fábio? E Fábio vai junto? Como é que é? Vai participar também? Fala aí, Fábio, pra gente. Vou ir participar também. Vai ser minha 9ª luta no meu cartel. E se Deus quiser, e eu e o professor tá fazendo de tudo aí para trazer essa vitória para Caculé. Mais uma. Perfeito, perfeito. Professor, para as pessoas, para os jovens, para as crianças que querem conhecer o seu trabalho, como procurar, quais são os endereços que devem, né, eletrônicos também que devem procurar, e aonde que funciona a sua academia hoje em Caculé? Então, a academia da gente aqui está próximo da Praça Nova ali no fundo do Mercado Coelho. Isso. Subindo aquela rua ali do lado da praça. Sim, sim. É o primeiro predinho à direita, né? Sentido a praça da igreja, o primeiro predinho à direita ali, depois da Praça da Nova. E aí os nossos endereços tem a Sparta Thai Box, Sparta _ Thai Boxing, Instagram, né? Instagram, Uhum. leo.sparta, que é o meu. Sim, sim. E o WhatsApp 77 981 24 21 27. E deixando aqui também uma novidade, a gente vai estar em breve inaugurando um centro de treinamentos aqui em Caculé, que é um sonho da gente, né? E esse sonho está muito próximo de se realizar, porque já temos local, já temos profissionais. A gente vai coordenar a arte marcial de Caculé, se Deus quiser, colocar num patamar ainda mais alto, né? A gente está aí com a parceria junto à Prefeitura de Caculé, junto aos nossos gestores aí, que estão abraçando de uma forma muito positiva o nosso trabalho, fazendo com que a gente consiga chegar, por exemplo, em Portão, Rio Grande do Sul, para disputar esse grande evento, de repente, né, com certeza trazer o número 1 do Brasil aqui para Caculé. Então, isso só é possível com essa parceria. Poxa, a gente tem grandes parceiros, de Macol, um grande parceiro, a Gainet, grande parceiro, a Farmácia Mota é um grande parceiro da gente. Oi, Fábio. Tem a Performance também. A Academia Performance, que dá uma força para a gente na parte de preparação física. Dr. Chesley Mike, que é um médico do esporte, que nos apoia, né? Ele mudou o patamar de competição da gente com a questão né, esportiva ali da medicina do esporte. Dr. Ralph Ribeiro com a fisioterapia. Deixa eu ver mais. Poxa, a gente tem diversos, graças a Deus. Não, porque eu não posso deixar de falar que eu tenho uma fisioterapeuta também, Ariane Pinheiro, que vamos dizer assim, a pessoa que salva minhas vidas aí, conforme as lesões, porque a lesão, praticamente, ela dá uma pausa ou limita a nossa capacidade de treinar. E tem um fisioterapeuta importante, como a Ariane é minha fisioterapeuta, Ralph é o fisioterapeuta de Fabão, dos outros meninos, que potencializa a nossa capacidade e nosso desempenho. Então, é super importante também ressaltar. E a gente agradece, viu, pessoal? A gente agradece de coração a vocês, porque se não fosse, né, professor? Poxa. Essas pessoas que abraçam, né? Uhum. Que, de certa forma, abraçou a loucura de Léo Sparta, né? Isso, E aí viu que realmente o negócio vai, que gira e que cresce, e que além de estar formando, novamente eu falo para vocês, né? De estar formando esses lutadores no sentido profundo da palavra, forma também homens e mulheres de bem, né, professor? Exatamente. Pessoas, assim, essa loucura, né, no bom sentido, sim. Graças a Deus salvou diversas vidas aqui em Caculé e está salvando. E com essa potencialização que a gente recebe dessas pessoas, com essa parceria, com essa ajuda,
a gente vai conseguir atingir muito mais pessoas positivamente, porque o esporte ele é uma ferramenta fundamental de transformação. O esporte, por exemplo, aliado à educação. A gente tem outro grande parceiro aqui em Caculé, que é a Adailton. Secretário da Educação. O secretário da Educação conhece muito bem. Ele tem abraçado de uma forma muito especial o nosso trabalho. E isso tem feito com que a gente chegue nos maiores eventos. Hoje a gente não tem muita preocupação em marcar uma luta, seja onde for, porque a gente tem esse suporte, tem essa ajuda. E eu acredito assim, quando você trabalha, mostra o seu trabalho de verdade, um trabalho que ele é palatável, é algo que você pode ver com os próprios olhos, você pode ver a diferença na vida de cada um que está ali. Essa ajuda, quando vem, ela é fundamental. Exatamente. Porque potencializa, né? Então, assim, Giovanni Costa, que é o nosso vereador aí, que vem nos ajudando muito também, um cara que não mede esforços para estar junto. Alex, da Ótica Safira, Alex é um anjo no nosso trabalho, é um cara que ele é parceiro da gente há muito tempo, cara, há muito tempo. Então assim, Dr. Chesley, outro cara que é parceiro da gente há muito tempo. São pessoas que conhecem o trabalho de perto e que veem a seriedade nesse trabalho. É um trabalho que, como eu sempre digo para as pessoas, se eu fosse olhar pelo lado financeiro, eu não estava aqui. Porque no início da minha caminhada aqui em Caculé, você pode ter certeza absoluta, eu cheguei aqui com carro, cheguei com uma certa segurança financeira, vamos dizer, e chegou um momento que eu tinha que catar moedas, cara, para conseguir colocar combustível na moto ou no carro, porque eu dava aula em Caeté também, para eu poder me locomover. Teve um momento onde o bicho estava pegando legal mesmo. Eu recebi uma proposta de trabalho, da mesma, mais ou menos igual a que eu fazia em São Paulo, que eu trabalhava com empresa de iluminação automotiva. Eu trabalhava na parte de como é que se diz, já no acabamento? Não, logística. Logística. Na logística. Eu trabalhava na logística, você não trabalhava, no caso, você não trabalhava na construção, né? Dos equipamentos, era mais a questão eu recebia entendi. E repassava para os clientes internos, vamos dizer assim. Era uma empresa muito grande, né? E aí eu recebi uma proposta aqui, em 2014, eu recebi uma proposta e eu estava, como diz aqui, eu estava na pindaíba, o negócio estava pegando, e eu pensei, eu falei, o que eu vou fazer na minha vida? Se eu aceitar esse emprego, acaba o meu sonho, porque eu não vou conseguir dar seguimento da mesma forma. E aí, o cara que eu mais respeito no mundo é meu pai. E aí, meu pai é um cara que é da zona rural, né? Um cara que é da roça. Como da roça. Da roça aí. E aí, ele chegou um dia em casa e eu, desesperado, sem saber o que fazer, desesperado, entre aspas, né? Eu estava desesperado por dentro, mas eu mantinha a minha... E eu cheguei e falei para ele, pai, aí eu expliquei para ele, eu recebi a proposta, tal. Inclusive, o cara que me fez a proposta, ele é o sogro do meu irmão. E eu falei, olha, recebi, tal, enfim. Aí ele falou para mim, faz o que seu coração pedir. Quando ele falou aquilo, cara, foi como se tirasse uma tonelada das minhas costas. Vai pra você ver, né? Eu não tinha o que pensar. Era um cara que eu admiro, um cara que eu respeito mais que tudo nessa vida. Eu falei, então não tenho o que pensar. E aí eu fui e agradeci, liguei para o cara, seu Olavo, agradeci a ele a oportunidade, falei, não, mas eu vou ficar aqui. E aí fiquei, e hoje eu sou milionário. Hoje eu sou um cara milionário, porque construir o que a gente está construindo é só para alguém que tem muita sorte na vida, é só para quem é muito abençoado, é só para quem Deus apontou o dedo e falou, a sua missão é essa, e eu entendi e estou fazendo. Então, hoje eu posso falar que eu sou rico daquilo que o dinheiro não pode comprar. Exatamente. E surge essa curiosidade, né? Eu sou curioso, o pessoal sabe que eu sou curioso. Você falou para a gente agora há pouco que já tem esse projeto de um novo espaço,
né? É algo que ainda está no papel, mas que aos poucos já está, né? Já está se concretizando. Teria como você falar um pouquinho mais para a gente sobre esse espaço? Qual o público que esse espaço vai acolher? É o mesmo que é acolhido na sua academia? Como é que vai funcionar? O público é o mesmo que eu acolho no Adote um Atleta. Sim, sim. Porque eu tenho uma parte comercial no meu trabalho, eu tenho que sobreviver, né? Pô, claro, sim. Tem um molequinho lá que precisa. Enfim. Mas eu tenho o lado do projeto social, que é o Adote um Atleta, a gente está meio que fazendo a mesma coisa já nesse centro de treinamento. Só que lá vai ser muito maior, né? Lá a gente vai ter um ringue, um octógono lá dentro, a gente vai ter outras artes marciais inclusas lá, artes marciais daqui de Cacolé mesmo, valorizando o pessoal da arte marcial de Cacolé. Aqui tem karatê, tem capoeira, vai ter boxe, kickboxing, muay thai, MMA, jiu-jitsu. Então, assim, a gente vai abraçar nesse espaço essas artes marciais e trazer para esse público que é tão necessitado, né, que é o combate à violência, o combate a todas essas coisas que assolam, né, os nossos jovens e adolescentes. Então, a gente vai ter essa parte aqui dentro de Cacolé. Então, inclusive, esses meninos que saem daqui do meu projeto estarão lá dentro também, trabalhando junto com a gente. Olha que maravilha, né? Levando, além de tudo, o exemplo deles como atleta, como pessoas que vieram do projeto social. Perfeito. Perfeito, professor, porque assim, a história de Fábio, eu não sei, Micael contou um pouco da dele, né? Mas a de Fábio, que teve essa questão realmente desse menino rebelde, etc., né? Só foi a pontinha do iceberg, né? Porque realmente tem muitos e muitos jovens, né? Muitas e muitas crianças e jovens que realmente são resgatadas através do esporte, né? Nós estamos, então, chegando já no finalzinho do nosso programa, né? Essa parte agora dos finalmente, né? E eu gostaria que você deixasse uma mensagem especial para a gente, né? Para não só, vendo um pouquinho da história de Fábio, né? De tudo que ele contou, da história de Micael e de tantas outras histórias de superação que existem aí na sua academia, eu queria que você também deixasse essa mensagem para as pessoas que nos assistem. São inúmeras pessoas que com certeza acompanham neste momento, né, esse nosso bate-papo, que com certeza também acolhem, né, a sua mensagem. Por favor, professor. Bom, a mensagem que a gente sempre passa, que a gente sempre deixa para todos, seja na academia, seja aqui, seja falando com você aí que está nos ouvindo e nos assistindo, é sobre acreditar em si. É sobre entender que nós somos únicos e que cada um de nós temos uma missão aqui na Terra. Eu sei que mais de 90% da população vai passar pela Terra e não vai saber o que veio fazer, infelizmente. Então, não deixe que a sua vida chegue no final sem você entender o que você veio fazer. Qual a sua missão? Qual o seu legado? O que você vai deixar aqui na Terra? Todos somos especiais. Então, não deixe que alguém passe por você e te aponte como alguém que poderia ter sido. Isso é uma das coisas mais tristes que pode acontecer com o ser humano. Eu acho que é pior do que a própria morte. É aquele que deixou de ser, é aquele que poderia ter sido. Então, por qualquer que seja a história, por droga, ou por qualquer que seja, ou por você procrastinar, não deixe que isso aconteça contigo. Faça acontecer. Faça a sua vida valer a pena, para você próprio. Para quando você chegar no final da sua vida, você ter o que olhar para trás e contar, para você ter história. Porque quando a gente chegar no último dia da nossa vida, Maurício, quando você chegar, acho que deve ser o pior momento, é o momento da morte. Então, nesse momento, nem o seu filho, nem o seu pai, nem a sua mãe, nem a sua esposa ou marido vai poder trocar de lugar com você no caixão. Ali é só você com você mesmo. Então, não deixe de fazer o que você tem que fazer por conta dos outros. Porque no pior momento da nossa vida, ninguém vai poder trocar de lugar contigo. Façam acontecer. É isso aí. Muito bem, é isso, pessoal. Essa é a missão
também do nosso programa, de trazer para vocês, né, essas histórias de superação e quantas nós já contamos aqui e ainda iremos contar se Deus quiser. Professor, a gente agradece ao Micael, né, ao Mica Monstro, né, agradece aí ao Fábio, Fabão da Roça, que com certeza deixaram uma história para a gente aqui, uma lição especial, né? E realmente, como você falou no meio do nosso programa, a gente vai para ganhar, a gente vai para vencer, né? E a gente deve ser assim também em todas as áreas da nossa vida, né, professor? Com certeza. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Espero que curtam aí o nosso bate-papo de hoje. Muito bem. Valeu, galera. Assim a gente finaliza mais um podcast. Nosso muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.